Abra suas Bíblias no livro de Gênesis 49. Nós vamos ler do 9 ao 12. A mensagem dessa noite: libere o leão que está dentro de você. Isso é forte, gente. Já está dentro de você. Você é que tem que liberar. Gênesis 49, do 9 ao 12. O Rei da Glória é o nosso maravilhoso leão da tribo de Judá. E esse leão da tribo de Judá está dentro de nós. E você tem que entender isso. Todos acharam? Gênesis 49, do 9 ao 12. Deixa eu só dar uma pequena introdução aqui. Irmãos, já tinha passado o tempo de Adão. Depois de Adão veio Noé. Depois de Noé veio Abraão. Depois de Abraão veio Isaac. Depois de Isaac veio Jacó. E Jacó teve o seu nome mudado por Deus e passou a chamar-se Israel. E esse Israel teve 12 filhos. Entre eles teve um chamado Judá, que tem uma história tremenda sobre a história de Judá. E depois de Judá, então, ou melhor, e através de Judá, veio a promessa de que Judá seria como um leão, a sua tribo seria como leões, e o descendente dele seria o Salvador, e ali seria o grande leão da tribo de Judá. Tá ok? Então, o que nós vamos ler agora é o pequeno trecho onde Jacó ajunta os seus filhos, os 12 filhos, e antes de morrer, ele libera uma palavra para cada um dos seus filhos. E para Judá, ele diz: você vai ser leão. Você vai ser leão, e da sua descendência vai vir o Salvador, o leão da tribo de Judá. E você vai entender nessa noite que o que foi prometido, profetizado para a vida de Judá, tem tudo a ver comigo e com você. Vamos ver? Gênesis 49, do 9 ao 12. Vamos ler. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo. A él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Llevó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos son más rojos que el vino, y sus dientes más blancos que la leche. Aleluia! Eu gosto de falar de libertação. Eu gosto de falar de unção, de poder. Sabe aquele negócio bem pentecostal que você se embriaga, cai no poder de Deus, fica ali cheio da unção, falando em línguas? Eu gosto de tudo isso. Agora, uma das coisas que eu mais gosto de ensinar, que eu mais gosto de ministrar, e você vai ver aqui nesses dias todos, nessas 4 ministrações, o que eu mais gosto de ministrar é levar vocês, levar o crente a entender Cristo dentro de nós. Porque só quando você entende Cristo dentro de você é que a sua vida muda. Enquanto você não entender Cristo aqui dentro, você não consegue mudar. Enquanto você não entender Cristo aqui, você vai continuar vivendo de campanha de libertação em campanha de libertação. Enquanto você não entender Cristo aqui, você vai continuar vivendo de campanha de cura em campanha de cura. Por isso que é fundamental, por isso que nós, pastores, apóstolos, temos que insistir com ministrações que façam você entender o Rei da Glória aqui dentro, que faça você entender o Rei da Glória, o leão da tribo de Judá, aqui dentro. Aí tudo muda. Aqui eu vou falar sobre Judá, eu vou dividir essa mensagem em 2 partes. A primeira, eu vou te contar resumidamente quem foi Judá. Porque aqui, meu irmão, você olhando assim parece que Judá foi o bambambam que recebeu uma promessa linda. Mas não era assim. Você vai ver o que Judá tem a ver comigo e você. E a segunda parte dessa mensagem eu vou dizer por que o tema, por que o apelido de leão, por que alegoria de leão. E eu vou te falar 3 características de leão que tem que ter na minha e na sua vida.
Ou melhor, 3 características que tem, que nós apenas precisamos liberar. Vamos começar explicando para você quem foi Judá. Porque aqui a palavra liberada foi sobre a vida de Judá. Judá fazia parte dos 12 filhos de Jacó. Mas esse camarada, embora ele já conhecesse a Deus, ou melhor, ele era do povo de Deus, porque Jacó ali era o grande representante de Deus naquele momento da história. Judá, vai vendo como isso tem muito a ver com alguns de nós aqui, infelizmente. Judá foi aquele irmão que quando desceram José na cisterna, o irmão dos mais novos dele, quando desceram José na cisterna, vinha vindo uma caravana de amalequitas, uma caravana de egípcios, versões falam egípcios, outros falam amalequitas. Vinha vindo uma caravana, e aí eles estavam pensando, os irmãos que colocaram José na cisterna, vamos matar ele. Olha, ele é muito sonhador, ele está muito por fora, vamos matar ele. E Judá, esse Judá aqui, foi aquele que disse assim, lá atrás, não vamos matar nosso próprio irmão, vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo. Isso, vamos vendê-lo, porque se matarem ele no outro país, nós estamos, entre aspas, com a mente limpa, porque nós não matamos ele diretamente. Judá vendeu o próprio irmão. E assim tem muitos cristãos, são chamados do povo de Deus, levam o nome de ser do povo de Deus, está lá no meio do povo de Deus, glória a Deus, aleluia, mas fica vendendo os irmãos, fica prejudicando, fica traindo, fica atrapalhando a vida dos irmãos. Judá foi assim, durante uma fase da vida dele, mesmo sendo de Israel, Judá prejudicou o seu irmão. Mas não parou aí não, passou um tempo que a nora de Judá casou com um dos filhos dele. O que acontece? O filho morreu. Segundo a lei de Israel, o segundo filho mais velho, se fosse solteiro, tinha que assumir a mulher. O outro filho de Judá assumiu a nora de Judá, a viúva. E ele também morreu e não engravidou a Tamar, que era a nora de Judá. O terceiro filho de Judá era muito novo. Então Judá disse o seguinte, olha, fica na sua casa, Tamar, na casa dos seus pais, até que meu filho, vai ver na história, até que meu filho possa alcançar uma idade maior. Aí eu dou ele para você, você vai continuar com a nossa geração, e vai ter o nosso filho, o filho do meu filho, e assim por diante. E a nossa geração continua, porque meus 2 primeiros filhos morreram. Combinado? Combinado. O garoto ficou velho, e a Tamar não recebeu o garoto como Judá tinha prometido. Um dia Judá está descendo para uma determinada região, e a Tamar, nora dele, presta atenção no mistério, a Tamar, nora dele, se veste de prostituta e tem relação com Judá. Está lá no livro de Gênesis. O Judá, já conhecedor, já andando no meio do povo de Deus, levando o nome de ser de Deus, entende o mistério? Mesmo assim, o Judá se deita com uma mulher supostamente prostituta. Bom, depois dizem para ele, olha, a Tamar engravidou, você vai ter que matar a Tamar. Ele diz, vamos queimá-la. Aí a Tamar vem e mostra um penhor que o Judá deu no dia que teve relação sexual com ela. E ele não sabia que era a própria nora. Olha quem era Judá. Camarada deitou com a própria nora e teve um filho da própria nora. E deitou com ela como se ela fosse prostituta. E assim tem muitos cristãos. Eles estão no meio do povo de Deus, canta, dança, prega, se alegra, aleluia, glória a Deus. Mas anda se deitando com mulheres que não deviam. Andam fazendo coisas que não deviam na área sexual, igualzinho Judá. Só que essa história termina bem. Eu estou só contando isso aqui para você ver que isso aqui é um bálsamo para o nosso coração. Então Judá, que vendeu o irmão, Judá, que foi esse homem que transou, teve relação sexual com a própria nora, achando que era uma prostituta, passa-se anos, chega a hora que ele e os seus irmãos estão diante de José no Egito, sem saber que era o próprio irmão deles, pedindo comida, querendo comprar comida. O José então diz para eles o seguinte, ó, vocês vão embora e deixa o mais novo Benjamim, que era o filho mais novo do que José. Deixa Benjamim aqui,
e vocês vão embora. Aí vem a conversão de Judá. Eu estou indo desde Judá para você entender o leão da tribo de Judá. Então o que acontece? Aí vem Judá e diz o seguinte: não, meu senhor. Ele não sabia que era o próprio irmão José. Não, meu senhor, por favor, eu prometi para o meu pai que eu voltaria com o meu irmão mais novo. Sabe, o meu pai já teve a perda de um irmão mais novo nosso. Se esse meu irmão mais novo ficar, o meu pai não vai aguentar de tristeza e vai morrer. O Judá disse: deixa eu ficar no lugar do meu irmão. Olha a revelação. Deixa todos meus irmãos embora, eu fico no lugar de Benjamim, o meu irmão mais novo. Ali a Bíblia diz que José não aguentou e se revelou para os irmãos dizendo: eu sou José que vocês venderam. Sabe qual é o segredo? Ali Judá se converteu. Ali Judá converteu de coração. Ali Judá estava dizendo: olha, lá atrás eu vendi um irmão meu, agora eu dou a minha vida pelo meu irmão. Lá atrás eu deitei com uma mulher prostituta, eu deitei com a minha própria nora, mas eu me arrependi. Agora eu estou preocupado com o coração do meu pai. Olha para minha mão. Agora eu estou preocupado com o coração do meu pai. Ali era o coração de Jacó, mas para nós na revelação hoje, eu estou preocupado com o coração do meu pai. Irmãos, tem muitos cristãos assim. Por isso que eu digo sempre: não desista de andar com Deus, porque se você não desistir de andar com Deus, mais cedo ou mais tarde o amor dele vai transformar você. Judá vendeu o irmão, Judá deitou com uma prostituta, mas Judá não desistiu de ser do povo de Deus. Chegou um momento que aqui dentro houve uma mudança na vida de Judá, uma mudança tão profunda que agora ele não era mais capaz de deitar com mulher nenhuma fora do casamento. Agora ele não era mais capaz de vender nenhum irmão. Agora ele se preocupava com o coração do pai. Agora ele se entregava pelos seus irmãos. Está vendo por que eu disse que tem muita coisa a ver com a gente? Queridos, eu tenho uma coisa no meu ministério: eu não desisto de ninguém. Eu não desisto, sabe por quê? Eu estou no ministério há 18 anos. Eu já vi muito Judá ser transformado de verdade. Imagina os apóstolos que têm muito mais anos de ministério do que eu. Com certeza eles já cansaram de ver muito Judá dentro da igreja ser transformado de verdade. Não desista de andar com Deus. A única chance que o diabo tem é se ele fazer você parar de andar com Deus. Se ele faz você parar de andar com Deus, ele quebra você e te separa do Senhor. Mas se você não desistir de andar com Deus, o amor de Deus vai se manifestar mais cedo ou mais tarde. Aí, meu irmão, a mudança de Judá foi tão forte que o nome dele entrou na genealogia de José, que cuidou do nosso Salvador. Quando você vai ver a genealogia, e Abraão gerou fulano, que gerou ciclano, aí aparece lá na genealogia: e gerou Judá, que de Tamar gerou Pérez. Judá se arrependeu tanto que Deus colocou o nome dele na genealogia daquele que foi o pai de Jesus, fisicamente falando, que foi José. Agora observa uma coisa na genealogia. A gente sempre vê a genealogia e fica meio cansado, né? Fulano foi pai de ciclano, que foi pai de Beltrano, que foi pai de ciclano. Mas observa uma coisa. Ali na genealogia tinha Noé. Tem, né? Noé, que já conhecia Deus e bebeu tanto que ficou pelado. Ali na genealogia tinha Davi, o homem chamado segundo o coração de Deus, que adulterou. Ali na genealogia tem Judá, que foi tudo isso que eu acabei de falar. Ali na genealogia tinha Raabe, que era de outros povos, mas se converteu e veio, mas era prostituta. Ali na genealogia tem um Salomão, que era corrompido por dinheiro, ambicioso. Agora pensa comigo, Deus não poderia esconder tudo isso, gente? Podia. Se Deus quisesse, ele escondia. Aí você ia achar que todo mundo era lindo e maravilhoso. Mas por que essa turma toda está na genealogia de José, que cuidou do nosso Salvador? Simples. Porque Deus escolheu trabalhar com pessoas imperfeitas, mas que desejam ser transformadas.
Deus não trabalha com perfeitos. Nunca esqueça isso. Deus não trabalha com perfeitos. Deus trabalha com pessoas imperfeitas, mas que aqui dentro tem um desejo de mudança. E foi por isso que lá tem toda essa lista de um monte de gente que errou o alvo, mesmo levando o nome de povo de Deus e mesmo andando com Deus. Por quê? Porque eles eram imperfeitos, mas aqui dentro um desejo de mudança. Pastor, por que o senhor está começando por aqui? Para trazer uma palavra para alguns aqui que precisam ouvir que Deus não desiste de você. Você tem que se alinhar, porque o amor dele vai te ajudar. Ele não desiste de você, que nele não desistiu de Judá. A transformação na vida de Judá foi tão tremenda, que quando chegou a hora de receberem a palavra do próprio pai, o que Jacó diz para ele? Judá, você é leãozinho que subiu da presa. Sabe o que isso quer dizer? Você era prisioneiro, Judá. Você era prisioneiro da traição, porque traiu seu irmão. Você era prisioneiro da prostituição. Você era prisioneiro, Judá, de um monte de coisa errada. Só que tem uma coisa, Judá, você subiu da presa. Você não é mais prisioneiro. Você não é mais prisioneiro, Judá. Sabe o que você é agora? Leão. Agora você é um leão, e daqueles bem destemido, que ninguém ousa acordar. Você é leão. Aí Deus dá a palavra de Judá, que ele é leão, e Deus promete, através de Jacó, que através de Judá, da tribo dele viria o Salvador. Aí vem uma promessa linda. O amor de Deus, gente, não tem. Por isso que 2 Coríntios 5,14, o amor de Deus nos constrange. Julgando nós isso, um morreu por todos. O amor de Deus nos constrange. Constrangeu Judá e nos constrange até o dia de hoje. Quem entende assim, diga amém. O amor de Deus nos constrange. Aí ele vai e diz: olha, Judá, o cetro de rei, o cetro do rei da glória, não vai se apartar da tua tribo, não sai da tua casa. Só para você lembrar, Davi que venceu o gigante, era de Judá. Não vai se apartar. Aí ele traz a palavra profética, que se referia sobre Jesus, que vai lavar a sua capa no sangue, e ele viria e tal, o Salvador viria. Ali a promessa. Por isso que Apocalipse 5, verso 5 diz: Jesus, o leão da tribo de Judá. Então aqui eu te expliquei a história de Judá, eu te expliquei o amor de Deus em transformar um homem arrependido, um homem pecador, mas arrependido, Deus transformá-lo e torná-lo espiritualmente como um leão. E desse homem, a palavra é que a geração dele seria como leões. E desses leões, nasceria o grande leão, que seria o leão da tribo de Judá. Só para você lembrar da história, Israel se divide em duas partes. 10 tribos para um lado, essas 10 tribos foram extintas. Do lado de cá ficou Judá e a outra tribo. Judá permaneceu. Judá, de lá é que veio a nova formação de Israel. Por isso que eles são chamados de judeus, que vêm de Judá. Todos nós somos, espiritualmente falando, não fisicamente, espiritualmente falando, nós somos do Israel espiritual, como diz Gálatas. Nós somos também da tribo de Judá, porque Israel subsistiu por causa da tribo de Judá. Espiritualmente, nós somos Judá espiritual, nós somos o Israel espiritual. Dentro das alegorias bíblicas, Paulo falava muito por alegoria, e nós temos autonomia para isso. Dentro de uma alegoria bíblica, nós somos da tribo de Judá espiritual, e nós somos o Israel de Deus. Agora veja uma coisa, aqui é que entra o Rei da Glória, o leão da tribo de Judá. Por que leão? Porque leão, símbolo de força, símbolo de coragem, mas muito mais do que isso. O melhorzinho eu vou guardar lá para o final da mensagem. Mas leão, porque é símbolo de força, de valentia, símbolo de coragem, símbolo de intrepidez e muitas outras coisas. E além de tudo, leão, considerado o rei dos animais. Entendeu o mistério? O rei da glória, para ser senhor sobre tudo.
A Bíblia diz dos 4 seres viventes diante do trono de Deus, um com a figura de águia, a rainha das aves. O outro com o rosto de leão, o rei dos animais. Entendeu o mistério? Rainha das aves, a principal das aves, o principal dentre os animais. Ou seja, eu sou senhor de tudo, senhor da raça humana, senhor de tudo que voa no céu, senhor de tudo que anda na terra. Eu sou senhor de tudo. Como disse o irmão aqui na hora do louvor, porque dele, por ele e para ele. Por isso então, o Senhor Deus, querendo expressar o poder dele, de uma forma que os homens pudessem entender, ele diz: já sei, pá, leão, o leão da tribo de Judá. Agora detalhe, Gálatas capítulo 3, verso 27, quem em Cristo se batizou, de Cristo se revestiu. Se você não entendeu, eu vou usar outras palavras. Se ele é o leão, aonde está esse leão hoje? Aqui, dentro do nosso espírito. Quem já se batizou está revestido de Cristo. Quem crê assim, diga amém. Por isso que eu te disse, o leão já está aí dentro. O leão já está aqui dentro. Agora o que você tem que fazer? Apenas compreender e deixar liberar esse leão. Como que isso é possível? Através da renovação da sua mente. Aqui você tem que, olha para mim, aqui na sua mente, você tem que renovar, como diz Romanos 12, e compreender o que está aqui no seu espírito. Mesmo que você não compreenda com perfeição, pelo menos o básico você tem que compreender. O Rei da Glória, o leão da tribo de Judá está aqui dentro. Então você tem que liberar esse leão. Eu separei 3 das maiores características do leão. As 3 maiores características do leão. Eu separei para ministrar para você entender como deixar essas características simplesmente fluir da sua vida. Primeira característica: o leão é destemido, o leão é corajoso, o leão é intrépido. O leão, ele é leão porque ele não tem medo. Ele não tem medo de absolutamente nada. É, pastor, mas espera aí, mas eu tenho medo. Aliás, eu tenho muito medo. Você tem muito medo? Porque está faltando entender Cristo aqui dentro. Aquele comecinho que eu disse. O leão não tem medo dos seus inimigos. O leão não tem medo de nenhuma situação adversa que ele possa enfrentar. Agora, sobre o medo, eu queria te explicar algo fantástico. Gênesis capítulo 1. Façamos o homem, plural, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A imagem e semelhança de quem nós fomos criados? Ao Rei da Glória. A imagem e semelhança do nosso Senhor. Quando Deus cria o homem, quando Deus cria a raça humana, Ele cria o homem sem medo. Ei, viaja comigo aqui, vamos para dentro. Deus cria o ser humano sem medo. Porque Deus não tem medo. Então automaticamente nós fomos criados sem medo. Agora entra o diabo em cena e faz o homem cair. Aí surge a primeira expressão, medo. Deus então chega para Adão e diz: Adão, por que você se escondeu? Adão diz: porque eu estava nu e fiquei com medo. Ali Adão conheceu a palavra medo, porque Satanás trouxe outros entendimentos para a raça humana. E o que não pertencia ao homem, que era medo, agora foi colocado dentro do homem. Agora, como fica isso? Deus é tão maravilhoso que Ele leva à risca todas as coisas que operam para o bem daquele que ama a Deus. Então Deus pegou o medo e subdividiu. Deixou o medo uma parte boa para proteger o homem, mas a parte ruim tem que ser enfrentada como um grande leão. A parte boa é o seguinte: o medo tem uma pequena parte que te protege. Por exemplo, você gosta de nadar, aí você olha um determinado rio e você não mergulha lá. Aí alguém fala: você está com medo de mergulhar aí? Você fala: eu tô porque eu não conheço esse rio, eu estou achando esse rio estranho. Numa dessa eu mergulho, bato a cara numa rocha lá e morro. Não. Então esse medo te protege. Todo medo que te protege é o medo que Deus transformou
para o bem, por causa da nossa natureza caída, para favorecer o corpo do homem, para não deixar nada na mão do diabo. Então ele vem favorecer, ó, tá bom, vou pegar o medo, já que vocês têm, e vou transformar para o bem. Só que assim, ele vai, quando que é um medo positivo? É quando ele te protege. Eu não vou mergulhar aqui, porque eu tenho medo de morrer. Eu não vou mexer nessa fiação elétrica, porque eu não entendo disso, eu tenho medo de mexer e morrer ali, grudado. Então está te protegendo. Mas isso é a minoria dos casos. Eu tenho medo de escuro. Você tem que enfrentar. Eu tenho medo de inimigos. Leão não tem medo de inimigos. Eu tenho medo das adversidades que eu estou enfrentando na vida. O leão não tem medo de adversidades. Está entendendo a jogada? Eu tenho medo de insetos. Eu tenho medo de animais. Eu tenho agonia de gato. Eu tenho agonia de cachorro. Eu tenho medo. Eu tenho medo de andar em determinadas ruas. Eu tenho medo de ir em determinados bairros. Aprenda uma coisa. Nunca tenha medo de ir em um lugar perigoso. Nunca tenha medo de ir em um lugar perigoso, se Deus está mandando você ir, ou se você precisa ir e passar lá. Nunca tenha medo. Porque é para isso que o leão está ali, para proteger e guardar você. Eu sou deficiente visual. Eu não vou aqui dar detalhes das situações loucas e perigosas com gangues, com vândalos, com assassinos, que eu já enfrentei de cara, porque nós íamos muito longe. Mas só para você ter uma ideia, uma vez eu peguei 2 líderes de gangue, muito assassinos eles, muito rivais, botei os 2 dentro de um quarto, junto comigo e outro obreiro, e olhei para os 2 e falei, você não mata mais ninguém da gangue dele, e em nome de Jesus, você não mata mais ninguém da gangue dele. E eles com revólver na cintura, e nós 4 trancados dentro de um quarto, e uma gangue rival querendo invadir a casa e matar umas pessoas que estavam dentro da casa. Eu vivi situações várias similares a essa. Com medo, pastor? Deus é testemunha. Sem nenhum medo. Porque eu entendi o leão dentro de mim faz tempo. Faz tempo que eu entendi o leão dentro de mim. Pastor, o senhor não enxerga? O senhor pegou tantas horas de avião, Campo Grande, Porto Alegre, dormiu em Porto Alegre, mais 7 horas de ônibus para cá? Sem problema, sem medo, sem nada. Porque eu disse no começo, quando você entende Cristo dentro de você, as coisas mudam. Não tem mais medo. Não tem mais motivo para a moça ter medo de ser estuprada. Não tem mais motivo para o rapaz morrer, ter medo de morrer com a bala perdida. Como é que nós vencemos esse medo? Medo só tem uma forma de você vencer. Você tem que enfrentar de frente. Eu tenho medo de coisas simples, eu tenho medo de escuro. Então comece a andar de noite no escuro na sua casa. Eu tenho medo de tal coisa, eu tenho medo da situação. Comece a enfrentar. Escuta isso, que isso aqui é profético. Josué, quando ele estava para enfrentar as muralhas de Jericó, que não tinham como vencer, o Josué chega um momento, ele começa a olhar a muralha, e ele vai mais para perto da muralha. Escuta a revelação. Aí ele encontra um homem muito bonito, muito forte, um homem vestido com armadura de guerreiro. Aí Josué chega e diz, ei, o exército de Josué é acampado lá para trás, e Josué de frente para as muralhas. O Josué pensando, como é que eu vou passar essas muralhas? Aí o Josué diz assim para o soldado, você é do nosso exército? Ou você é do exército de Jericó? Aí aquele soldado diz assim, nem de vocês, nem deles. Eu sou capitão da guarda lá de cima, celestial. Eu vim aqui para dizer como é que vocês vão vencer Jericó. Pastor, não entendi a revelação, não entendeu? Não tenha medo do futuro. Quando você chegar lá, Deus vai estar te esperando. Não tenha medo de enfrentar nada. Pode ser a muralha que for, não tenha medo. Quando você chegar lá, Deus já vai estar lá te esperando. Lógico que é uma força de expressão, porque Deus vai com você. Então libera esse leão. Libera, para de ter medo dessas coisas. Existe um demônio que age desde o tempo da mitologia, que era o chamado Deus Pan, de pânico, que é o responsável de agravar as pessoas no medo. 2 Pedro, capítulo 3 diz, capítulo 5, 1 Pedro 5:8, Satanás
está como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Sabe por que ele fica rugindo? Para colocar medo. Muitas situações que nós vivemos, nada mais é do que um rugido enganoso de Satanás, se fazendo passar por leão, para querer nos amedrontar. Porque lá em Amós capítulo 3 diz: o leão rugiu, quem não vai ter medo? O rugido de um leão é comprovadamente uma das maiores maravilhas que tem no meio da natureza. É o rugido de um leão, comprovadamente, uma das coisas mais lindas que existe. E que mais coloca medo é o rugido de um leão. Satanás, conhecendo a Bíblia, ele conhece a Bíblia, não a revelação, mas a letra ele conhece. Então o que ele faz? Ele fica nos rodeando, fica ao derredor, dando rugidas para tentar nos amedrontar. O que você tem que fazer? Em frente. Faça que nem Davi, que era da tribo de Judá. Golias, hoje eu arranco a tua cabeça. Não é amanhã, é hoje. Você vem contra mim com espada, com escudo, você vem contra mim com tudo isso, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Uma adaptação espiritual para essa ministração, e o Senhor nos permite fazer isso. É como se Ele pudesse dizer: eu vou para você, eu vou contra você na força do leão da tribo de Judá. É assim que funciona. Libere esse leão. Libera a coragem que tem dentro de você e começa hoje a parar de ter medo. Enfrenta o medo. Segundo, são 3. Segundo, a grande característica do leão, típica do leão. Essas 3 que eu estou falando é típica dele. Segundo, o leão ruge depois que ele mata a presa. Ele ruge depois que ele mata a presa. Ele não ruge antes. Ele ruge depois que ele mata. E aí ele emite esse som para dizer para o bando, que ele anda em bando, para dizer para o bando dele que ele matou e que agora tem comida para eles. Aqui tem uma linguagem espiritual muito profunda. Esse matar para nós na alegoria bíblica significa você pegar alguém do mundo, fazer de presa espiritual, matá-lo para o mundo, para que ele possa nascer para Deus. E depois você se alegra com a sua igreja. Quando você se alegra com a tua igreja, você está como que rugindo, dizendo: ganhamos uma alma para Jesus. Esse aqui morreu para o mundo, eu matei ele no nome de Jesus. Ele morreu para o mundo e ele nasceu para Cristo. Ele se batizou, ele nasceu para Cristo. Você está aqui hoje porque um dia alguém matou você para o mundo. Você está aqui hoje porque um dia alguém rugiu, dizendo que você estava morrendo para o mundo e agora estava nascendo para Deus. E o que é uma miséria, eu não estou exagerando, a palavra é essa. O que é uma miséria espiritual é você não rugir para declarar que tem presa. Isso é uma miséria. É uma miséria a pessoa estar 2 anos na igreja e não ter ganho uma presa para o Senhor, não ter rugido para anunciar uma conversão. Isso é uma miséria. Quem tem menos de 2 anos, nós quebramos o galho. Mas qualquer um de nós aqui pode ser pregador, pode ser cantor, pode ser o que for, que todos são chamados para ganhar alma. Qualquer um de nós que não deu um rugido para declarar: esse morreu para o mundo e veio para Jesus, não está entendendo o que é vida cristã. Pastor, peraí, eu conheço um pouquinho do mundo aí, mundo animal, e quem caça é a leoa. Sim, podemos alternar sem nenhum problema, do leão para a leoa. Aí a coisa fica mais forte ainda, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos a noiva e entre o rei da glória, entre o noivo. Então nós somos a noiva e ele o noivo. Nós somos a leoa espiritual e ele o leão. A leoa caça, a leoa mata, ela ruge, o leão chega e é o primeiro a comer. Sabia disso? A leoa caça, a leoa mata, ela ruge, o bando vem. Eu usei leão para simplificar aqui na ministração, agora estou trazendo, alternando para a leoa. Aí o que vem? A leoa ruge, vem o leão,
A leoa não abocanha o pedaço para comer. Quem come primeiro é o leão. Sabe o que isso quer dizer? Você vai, anuncia, mata a pessoa para o mundo e a glória é do leão. A glória é do leão. Ele é que se alimenta. Assim como os leões se alimentam das presas, espiritualmente falando, nós temos que nos alimentar das almas, trazendo elas para Jesus. Jesus se alimenta das almas. Eu te desafio a partir de hoje, liberar esse leão de dentro de você e começar a matar pessoas para o mundo e trazer para Deus. Eu te desafio. Eu desafio você a começar a rugir para que haja festa. Porque lá a leoa então rugia. Pelo rugido, todo mundo, que cada rugido era diferente. Pelo rugido eles já entendiam. O bando já entendia: olha, festa, tem comida, bora para lá, vamos seguir o rugido. Alegria. Lembra? 3 parábolas da Bíblia. Quando a mulher achou a dracma perdida, houve festa. Quando o pastor achou a ovelha perdida, houve festa. Quando o filho perdido voltou, houve festa. Quando o leão ruge anunciando que tem comida, tem festa. Libere esse ganhador de alma que tem aí. Libere esse ganhador de alma que tem aí. Em nome de Jesus, deixe de ser infértil. Deixe de ser infrutífero, ganhe almas. Ganhe almas como um leão espiritual, matando-as para o mundo, para que eles vivam para Deus. Terceiro e último. Terceira grande característica do leão. O leão ruge na onde ele está, no seu acampamento, onde ele está parado. Ele ruge várias vezes de manhã e várias vezes à noite. Ele só ruge quando penha presa, matou, e de manhã e à noite. Agora segura, que aqui é muito forte. Por que ele ruge de manhã e de noite? Para marcar território, para mostrar que ali ninguém entra, ali tem governo. Para mostrar que ali é lugar dele, é lugar de leões. Se entrar, morre. Não pode ir lá. Pastor, mas o leão ele não tem aquele negocinho que ele urina para marcar território? Muito mais do que urinar, o que mais intimida os inimigos é o rugido dele, que sai de manhã e à noite. Ele ruge, dizendo: ó, eu sou o rei, aqui tem governo, aqui ninguém entra para deitar e rolar, aqui ninguém entra para tocar na minha família. A hiena risonha, afrontadora, pode até tentar, mas vai sair se dando muito mal. Engraçado o mundo espiritual, né? O único animal que enfrenta leão e zomba, quer zombar de leão, é a hiena. A hiena é aquele bicho risonho, que tem aquela risada, que é mais demônio do que bicho aquilo. Como que o mundo é interessante, né? A hiena, ela é um dos animais que não pode com o leão, mas afronta o leão. Mas ela não é besta de entrar no acampamento do leão, na região do leão. De igual forma é Satanás, né? Não aguenta nada, porque a vitória já foi nos dada no nome de Jesus, mas ele gosta de zombar, de tirar o sarro. Não é assim? Não é assim? O leão ruge para dizer: eu sou o rei aqui. Aqui está tudo guardado no meu governo. Espera aí, pastor. Espera aí que eu estou começando a entender. Quer dizer que quando a casa de um crente está em desordem, quando a casa de um crente vive com brigas e contendas, é porque não está tendo leão para rugir lá dentro? Exatamente. Quando o leão não ruge, os inimigos deitam e rolam. Quando o leão não ruge, determinando o seu território, determinando o lugar que ele está, determinando que ali tem governo, o que acontece? O diabo deita e rola. Pastor, o senhor está falando para mim começar a ficar de quatro agora e começar a imitar um leão? Não! A mensagem é espiritual. Eu estou te dizendo o seguinte: que
que o leão da tribo de Judá, o rei da glória, está dentro de você. Então você tem que liberar isso como? Através da oração. Através da oração, decrete governo. Quem manda na sua casa é você, através do leão da tribo de Judá. Quem manda no teu emprego, no teu departamento é você, através do leão da tribo de Judá. Você tem que rugir no seu bairro. Seu bairro não é lugar para ficar tendo assassinatos. Aqui no lugar, aqui parece que é mais tranquilo. Eu perguntei por irmão Raul, parece que é mais tranquilo. Mas Campo Grande é capital, é lugar que tem muita violência. Não tanto quanto São Paulo e Rio, mas tem violência lá também. Mas os bairros, existem vários bairros lá, que quem manda é o leão, não é o diabo que mata. Quem manda é o leão, não é o diabo que fica estuprando. Você tem que rugir. Ruja. Ruja na sua casa. Ruja no seu trabalho. Ruja no seu bairro. Ruja na sua cidade. Mostra que ali tem governo, que ali tem reinado. Entendeu o mistério? Pessoal do louvor, vem aqui me ajudar, o pessoal do louvor. O restante presta atenção, estou terminando aqui. Estou terminando. É muito comum a pessoa falar, é muito comum, pastor, ora por mim. Ah, pastor, eu estou passando uma luta no meu departamento lá da minha empresa. Ah, eu estou pedindo um emprego onde só tem a crente. A luz tem que brilhar nas trevas. O rugido tem que ser liberado aonde tem leão. Entendeu o mistério? O rugido tem que ser liberado aonde tiver leão. Jeremias capítulo 29. Quando você entrar numa terra que não tenha paz, ore para que nela tenha paz, e assim vocês vão viver em paz. Eu abro essa campanha, ou melhor, essa festividade de 33 anos de aniversário, estimulando você a entender o leão dentro de você, o rei da glória dentro de você, o leão da tribo de Judá, o corajoso, aquele que mata e ruge depois que pega a presa, aquele que ruge dizendo: aqui é meu território, aqui está marcado, aqui tem reinado, aqui tem governo. Fique em pé em nome de Jesus. Sabe o que falta muito para nós? Declarar governo. Você vai me ouvir falar muito isso. Declarar governo. Declarar governo na casa, declarar governo no trabalho, declarar governo na vizinhança. Falta muito isso. Eu quero declarar, pedir à amada igreja do tabernáculo: declarem governo em Riviera, declarem governo no Brasil, em Santana, declarem governo na Bahia, declarem governo aonde vocês têm ministério. Declare o governo de Deus, o governo do Rei. Cada vez que você ora e declara: seja estabelecido o reino de Deus aqui. Cada vez que você ora e diz em nome de Jesus, que esse lugar tenha domínio da parte de Deus, que esse lugar seja dominado pela pessoa do Espírito Santo. Cada vez que você ora assim, você está rugindo. Você está rugindo. Não é de um rugido de leão que eu me refiro. Eu estou falando da oração que entra no mundo espiritual como um rugido. Nunca esqueça, ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão, o leão da tribo de Judá. E tudo que ele quer é rugir através de você, é rugir através de você, é rugir através de você. Satanás tem medo do rugido dele. Satanás sabe qual é a casa que tem leão. Satanás sabe qual é o bairro que tem leão. Satanás sabe qual é o departamento profissional que tem leão. Porque ele teme. Quando você assiste aqueles filmes de animais, tá todos os animais quietos, dos pequenos aos maiores. Quando eles ouvem o rugido do leão, muitos começam a correr e se assustam. A autoridade está sobre a igreja, não é sobre o diabo. A autoridade foi dada para a igreja, não foi dada para o diabo. Mas enquanto ele não vê um leão rugindo, ele se faz de besta e vai para cima.
Entenda quem Cristo é em você. Entenda quem Cristo é em você. Expulse espíritos de morte. Expulse em nome de Jesus espíritos de enfermidade. Expulse em nome de Jesus espíritos de vício. Expulse em nome de Jesus espíritos de contenda dentro de casa. Expulse em nome de Jesus espíritos de marginalidade perto da tua casa, da sua vizinhança. Decreta governo. Ruge para dizer que ali é território de Jesus. Que ali é território do leão. Do leão. Comece a levantar sua voz de oração. Comece a levantar sua voz de oração.